Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Sou o professor Sérgio Lira. Essa aula é destinada aos alunos do nono ano. Estamos dando início ao capítulo 5 do nosso material didático. Esse capítulo ele vai trabalhar semelhança de triângulos, tá bom? Assunto extremamente importante dentro da matemática e muito cobrado em concursos. Tá legal? Bom, desejo a todos uma excelente aula. Não esqueçam de tirar dúvidas em nossos canais de comunicação. Tá ok? Beleza, gente? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá? E vamos dar seguimento à nossa aula, certo? Como eu sempre costumo começar a aula, né? Eu vou colocar aqui pra gente o nosso objetivo, certo? Então, olha lá. Então, ó, capítulo 5, triângulos semelhantes, módulo 47 e 48. Tá legal? Então, como eu sempre costumo começar a aula, é o objetivos específicos. Então, tá lá, ó. Reconhecer triângulos semelhantes, saber encontrar a razão de semelhança entre triângulos e fechando, né, resolver situação-problema que envolve semelhança de triângulos, certo? Então, são nossos objetivos. Bom, começando a nossa aula, nós temos ali o seguinte. Sabemos que triângulos são polígonos de 3 lados, né? Isso daí não é novidade para a gente. E aí nós sabemos que existem tipos diferentes de triângulos, certo? Os triângulos eles são classificados de acordo com a medida dos seus ângulos e de acordo com a medida dos seus lados. Esses nomes vocês já conhecem, porém eu destaquei ali para vocês. Então nós temos triângulos retângulo, triângulo acutângulo, triângulo obtusângulo, quando a gente está olhando para os ângulos. Quando a gente está olhando para a medida dos lados, eles podem ser triângulos isósceles, escaleno ou triângulo equilátero. Beleza? Então tá lá, diversos triângulos, certo? Porém, a gente não pode afirmar que quaisquer dois triângulos serão semelhantes. Para serem semelhantes, precisam respeitar duas características importantíssimas, tá bom? Então vamos lá. Dois ou mais triângulos serão semelhantes se, primeira característica, possuírem ângulos correspondentes congruentes. Segunda característica, possuírem lados correspondentes proporcionais, certo? Bom, quando a gente viu semelhança entre figuras, né, poligonais, essas duas característica eu já tinha comentado com vocês. Quando a gente fala de triângulo especificamente, essas duas características se mantêm, tá bom? Bom, então aqui eu trago dois exemplos, tá? No primeiro exemplo, note que você tem ali dois triângulos retângulos, os ângulos são idênticos, ou seja, são congruentes. Os ângulos correspondentes são congruentes. Você tem o ângulo B, que vale 90, e o ângulo E, que também vale 90. O ângulo A, que vale 36,87 graus, e o ângulo D de dado também vale 36,87 graus. Já o ângulo C, que está lá em cima, vale 53,13 graus, e o ângulo F também vale 53,13 graus, ou seja, os ângulos correspondentes são congruentes, né? Congruente porque tem a mesma medida. Bom, em relação aos lados, o que a gente pode afirmar? Os lados, eles são proporcionais. Então, você tem ali o lado que vale 4 e o outro que vale 8.
O lado que vale 5 e o outro que vale 10. O lado que vale 3 e o outro que vale 6. Então, o que aconteceu? As medidas elas foram duplicadas, ok? Bom, olha o outro exemplo lá. Você tem um triângulo ABC e o triângulo DEF. Também são triângulos semelhantes. Note que lá na base nós temos o ângulo em azul, que é o ângulo beta, e no outro triângulo pequeno nós também temos o ângulo azul, que é o ângulo beta. No grande nós temos o ângulo vermelho e no pequeno também nós temos a representação do mesmo ângulo vermelho. Essa informação ela é extremamente importante. Se dois ângulos, né, são congruentes, né, dois ângulos correspondentes são congruentes, por exemplo, o B do primeiro triângulo é correspondente ao E do segundo triângulo. E o C do primeiro triângulo é correspondente ao F do segundo triângulo. Desta forma, obrigatoriamente, presta atenção, obrigatoriamente, o ângulo A ele vai ser igual ao ângulo D de dado, ok? Se dois ângulos já são congruentes, então o terceiro ângulo também será. Isso tem a ver com aquela lei angular de Thales. Lembra da lei angular de Thales? Então, é por esse motivo. Bom, em relação aos lados, os lados são proporcionais. Ó. O grande é 8 e o pequeno é 4. O grande é 6 e o pequeno é 3. Foi? Tranquilo. Vamos para o próximo slide. Nesse slide eu vou mostrar para vocês aquilo que eu acabei de falar sobre a lei angular de Thales. Certo? Então, olha só o que acontece. Aqui, nós temos o seguinte. Se dois triângulos tiverem dois de seus ângulos correspondentes congruentes, foi o que aconteceu no exemplo passado, a semelhança entre eles já estará verificada. Bem interessante, né, essa afirmação. Né? Agora, vamos ver. Olha lá. Eu tenho aqui dois triângulos, triângulo ABC e o triângulo A'B', C'. Note que o ângulo verde é correspondente ao ângulo verde. O ângulo laranja é correspondente ao ângulo laranja. Então, obrigatoriamente, o ângulo branco deverá ser igual, precisa ser igual ao ângulo branco do outro triângulo, ok? Pela lei angular de Thales. Quem lembra da lei angular de Thales? Diz assim, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, se você tem um ângulo verde somado com laranja, mais o ângulo branco tem que ser 180 graus. Se no grande você já tem o verde e o laranja, quanto falta para 180 graus? O mesmo valor que faltava no triângulo menor, ok? Então, tá bom. Olha lá, pessoal. Note que o ângulo A é congruente ao ângulo A' e o ângulo C é congruente ao ângulo C'. Então, o ângulo B precisa ser congruente ao ângulo B' para respeitar a lei angular de Thales. Eu coloquei lá embaixo. Para quem não lembra, eu coloquei lá embaixo. Ó, a soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Foi? Beleza. Dando continuidade, pessoal, nós temos ali os símbolos, né, usados na matemática para justificar as argumentações, né? Matemática, pessoal, é uma linguagem, certo? Por que é uma linguagem? Por que a gente sempre afirma que matemática é uma linguagem? Porque possui símbolos específicos e significado. Então, se existe um símbolo e um significado, portanto, trata-se de uma linguagem, tá bom? Então, note que esse tio, né, que a gente conhece lá do português, né, o símbolo que vai nasalizar, né, a palavra, vão, tão, né? Então, esse símbolo que vai nasalizar a palavra, o que acontece? Na matemática, ele é usado para indicar semelhança. Agora, o igual com tio
ele é usado para indicar congruência. Congruência tem a ver com igualdade, ok? Medidas iguais. Bom, e esse triangulinho que a gente coloca na frente, ele substitui a palavra triângulo. Então, sempre que você vê algo escrito como triangulinho ABC, significa triângulo ABC, ok? E essa setinha apontada para os dois lados? Essa setinha, pessoal, apontada para os dois lados, significa C e somente C. Dentro de uma argumentação, você escrevendo essa setinha, você quer dizer o seguinte, que independente da ordem, né, que você leia, né, a sua afirmação, a volta dessa afirmação também vale, tá bom? Como se eu estivesse lendo de trás para frente ou de frente para trás e as duas ordens estão corretas, tá bom? Então vamos lá, vamos aplicar esses símbolos nesse exemplo. Olha o exemplo que eu estou trazendo para vocês. Diz o seguinte, o triângulo grande ABC, ele é congruente ao triângulo pequeno, A', B', C'. Olha aqui, ó, o símbolo de semelhança. Então, ó, triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B'. Se e somente se, alguma coisa acontece. Então, o que está escrito na frente, a gente chama de hipótese, e o que está escrito depois, a gente chama de tese. Portanto, o que está na frente desse símbolo se e somente se, ele só acontece se a hipótese ocorrer. Você também pode ler de trás para frente. Se a hipótese ocorrer, então a tese ocorre, ok? E aí você já inverte. O que antes era tese passa a ser hipótese, né? E o que era hipótese passou a ser tese. Então, eu vou ler na ordem da esquerda para a direita. Está dizendo assim, triângulo ABC semelhante ao triângulo A', B', C', C e somente C. Essas duas condições acontecem. Os ângulos, eles precisam ser congruentes, certo? Então, a medida do ângulo A tem que ser igual à medida do ângulo A', a medida do ângulo B tem que ser igual à medida do ângulo B', a medida do ângulo C tem que ser igual à medida do ângulo C'. A gente pode usar igual, mas fica mais adequado, né, usando o termo técnico, falar congruente. Então, A é congruente à A', B é congruente à B' e C é congruente à C'. Ok? E a segunda condição de semelhança que nós aprendemos, os lados correspondentes, né, ou também chamados de homólogos, eles precisam ser proporcionais. Portanto, tem que existir uma constante de proporcionalidade. A gente usa a letrinha K para indicar a constante de proporcionalidade. Então, AB está para a linha B', da mesma forma que BC está para a B', C', da mesma forma que o AC está para a linha C'. Isso vai ser igual à constante de proporcionalidade. Foi? Vamos ver o exemplo numérico? Olha lá, eu trouxe para vocês uma questão que já caiu em concurso, caiu no concurso da EAR 2018, questão da Escola de Especialista da Aeronáutica. Concurso muito bom para quem pretende seguir a carreira militar. Vale a pena dar uma olhada no edital, né, e ver se você tem interesse e tal. Então, olha só, vou trazer uma questão que caiu em 2018, bem interessante. Vamos dar uma olhada. Está dizendo assim, na figura, se BC vale 60 centímetros, a medida de DE em centímetro vai valer quanto? Note que DE vale X, tá vendo? Então, o objetivo desse problema é encontrar a medida X. Beleza? Então, vamos lá. As opções foram essas, ó, 20, 24, 30 e 32. A minha sugestão é que você tente fazer. Para o vídeo, tenta fazer, dá um pausezinho aí, pum. Pause e daqui a pouco volta e vê se acertou. Legal? Beleza. E aí, conseguiu? Já voltou? Então vamos fazer a questão agora. Solução. Olha lá.
Primeira coisa que a gente pode fazer quando está trabalhando semelhança é desmembrar a figura. Essa é uma dica importante. Sempre que a gente desmembra a figura, melhora a nossa visualização, certo? Notaram que o segmento EF representa uma altura, porque está formando 90 graus lá em cima e 90 graus aqui embaixo. Portanto, significa que o ED e o BC são segmentos paralelos, tá bom? Isso a gente aprendeu lá no 8º ano. Bom, e aí? Se eles são paralelos, tem toda aquela relação que a gente aprendeu lá no 8º ano. Ângulos alternos, internos, ângulos colaterais internos, colaterais externos, correspondentes. Então, nesse caso, a gente já tem a ideia dos ângulos correspondentes. O ângulo B, que está aqui embaixo, onde eu estou com a setinha, ele vai ter a mesma medida do ângulo E, que está lá em cima, onde eu estou com a setinha. Eu representei de vermelho, ó, ângulo B e o ângulo E. Da mesma forma, eu posso pensar lá do outro lado, no ângulo marrom. Ó. Botei lá, o ângulo C tem a mesma medida do ângulo D. Beleza? E aí, desmembrando a figura, a gente considera que o ângulo A vai ser igual ao ângulo A, porque é o mesmo ângulo. Então, ele possui um ângulo comum. E aí você tem uma relação de semelhança, porque os ângulos são iguais. Se todos os ângulos são iguais, então a gente já tem ali uma possibilidade da figura ser semelhante. Como se trata de triângulo, então, lembra da última informação que a gente tinha passado? Se dois ângulos já são congruentes, né? Correspondentes, congruentes, obrigatoriamente o terceiro será. E aí, dessa forma, a semelhança estará verificada, né? Já vai estar verificada. Então, vamos lá. A base, o problema deu para a gente. A base BC vale 60. A base que a gente pretende encontrar vale X. A altura, o problema deu para a gente que vale 40. E como vai ficar a altura do pequenininho? 40 menos X. Note que EF vale X. Então, a altura do pequenininho vai ser 40 menos X. E agora vamos montar a relação. A relação vai ficar, né? A altura do grandão está para a sua respectiva base, assim como a altura do pequeno está para a sua respectiva base. Então, olha como é que ficou. Já botei aqui no cantinho para vocês. Ó, 40 está para 60, assim como 40 menos x está para x. Antes de fazer a multiplicação cruzada, eu optei em simplificar o 40 com 60. Então, eu encontrei ali 2 sobre 3. Agora sim, que já tem um número menor, posso multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2x. E o 3, eu vou multiplicar 40 menos x. Então, vou ter que aplicar uma propriedade que a gente conhece como distributiva. Vulgarmente falando, né, a gente chama ela de chuveirinho, lembra? Então, vai ficar 3 vezes 40, 120. 3 vezes menos x, menos 3x. Jogando menos 3x para o outro lado, ele fica positivo. Então, eu vou encontrar que 5x é igual a 120. Dividindo 120 por 5, eu encontro a minha resposta. X igual a 24, gabarito, letra B. Valeu, pessoal. Foi um prazer aí trabalhar com vocês. Espero vocês em nossa próxima aula. Forte abraço. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Tudo bem? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.